Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker, papo ótimo aqui com Rafael Tristão. Rafael, vamos agora partir para o futuro, cara. Então eu li até há pouco tempo, não sei se faz, sei lá, um mês atrás, que acho que perto da Califórnia tinham construído um bairro inteiro impresso em 3D. Primeiro, assim, você conhece esse projeto? E segundo, qual é a perspectiva disso aí no futuro, próximo? Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Eu, claro que não consigo cravar, mas eu acho que é inevitável que esse tipo de método construtivo seja comum, principalmente em países como o Brasil, né? Você já vê aí que são muitos anos. Eu acho que o meu raciocínio é muito simples. Assim, mercados que têm muitos anos que não inovam estão muito próximos de uma disrupção abissal, né? E o mercado de construção é muito isso daí. Eu acho que você tem muitas oportunidades em termos de produtividade, muitas oportunidades em termos de material construtivo. Não sei se exatamente de impressoras 3D, já ouvi falar nesse projeto também, obviamente ainda não visitei nem não conheço a fundo, mas ouvi falar muito bem. Eu acho que é um universo de possibilidades aí que se abre, principalmente para a gente resolver em países como o Brasil o déficit habitacional que a gente tem, né? Cada vez mais isso é uma dor latente. Acho que a questão da pandemia, por exemplo, mostra muito isso, a diferença, a desigualdade de moradia era muito grande e isso deve se evidenciar muito mais agora. A gente teve uma valorização grande da problemática e das soluções de morar, né? Então, acho que agora vem com tudo aí uma nova onda de revoluções desse segmento. Acho que passam pela impressão 3D, mas principalmente para produtos. Eu vejo já isso como uma realidade no Brasil. Por acaso, recentemente tive um papo muito bom sobre isso. Eu acho que os produtos vão ser cada vez mais customizados, porque o legal da impressora 3D é que ela dá escala para customização, né? Se eu fosse escolher um ponto-chave para dizer da qualidade, na verdade, da disrupção que as impressoras 3D trazem, é essa. Porque por mais legal que seja você se aumentar muito a produtividade de um sistema construtivo, ninguém quer escolher morar num conjunto habitacional onde tudo é igual. Então, acho que esse sempre foi o problema de você dar escala para moradia. E hoje, com uma impressora 3D, você consegue dar escala na produção, tendo uma permissão de customização muito grande, né? Essa é a grande revolução desse método e que, sem dúvida nenhuma, me parece bastante interessante e muito parte do futuro próximo, até eu diria. E falando de revolução, tem outra também, cara, que acho que a gente está cada vez mais nos deparando, que são as casas sustentáveis, né? Quer dizer, hoje, né, quando você vai eu quero fazer uma casa totalmente sustentável, a gente percebe que tem ainda é muito inviável, né, do ponto de vista de custo, né, energia solar, quer dizer, você fazer equipamento de água reutilizável, etc, né? Quando é que você acha que vai ser esse turn point, que seja mais viável você investir numa casa totalmente sustentável do que uma casa que não seja? Legal isso, porque está vindo até mais rápido do que eu imaginava, né? Como eu te falei, estudei engenharia ambiental lá atrás e tudo parecia um sonho, né? Essa coisa de que um dia as pessoas se preocupariam com isso e isso foi muito acelerado agora, nesse período recente, grande parte por causa da pandemia, mas acho que no geral uma conscientização das pessoas de que isso é relevante. E eu acredito que essa revolução ela deva começar nas pequenas coisas do dia a dia, né? Eu acho que toda revolução ela começa um pouco silenciosa, não são grandes passos, acho que começam devagar. A gente tem um sonho, por exemplo, de em algum momento ser uma incorporadora. E eu recentemente, por mais que eu tenha feito engenharia ambiental e viva esse mercado, não conhecia métodos construtivos em madeira. E comecei a pesquisar e descobri que hoje já tem, inclusive, arranha-céus quase feitos de madeira em países como a Inglaterra, que essa coisa do incêndio, por exemplo, construções em madeira era um negócio super mal visto lá fora por causa do incêndio. Hoje eu já vejo que a madeira permite que você tenha uma previsibilidade de incêndio até maior do que concreto. Está havendo um movimento ali, uma revolução silenciosa dos materiais. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir ter materiais que sejam de fontes renováveis, isso vai acontecer e, sinceramente, na minha percepção, passa por uma necessidade econômica sempre, né? Então, se você for pensar, essa própria revolução na forma das pessoas de consumirem coisas mais sustentáveis
veio da percepção de que a gente estava dependendo de uma produção centralizada num país cujo controle não era nosso, então, ou em países cujo controle não era nosso, muita importação, muita assincronia de produção, né? Você tinha produções muito concentradas em determinados lugares, e isso foi o trigger desse movimento das pessoas se conscientizarem, por exemplo, para consumos locais. Então, de estimular o comércio local, estimular até alimentos locais e tudo. Eu acho que sempre acaba passando por uma necessidade econômica que depois acaba virando uma necessidade social e aí sim vira uma mudança de comportamento. Então, isso a gente já vê nas casas das pessoas, não é uma mudança, não diria nem que é médio prazo, é curto prazo, ela já está acontecendo. As pessoas estão se preocupando, por exemplo, muito com biofilia, que é você ter espaços que sejam orgânicos, né, digamos assim, que remetam à vida de alguma maneira. Pra você ter uma ideia, as contratações de escritórios que são focados em paisagismo de interiores aumentou 80% nos 2 primeiros meses de pandemia aqui na Arcada. E depois de um ano de pandemia, a gente tinha 250% de crescimento. Já é uma preocupação das pessoas e acho que é só o começo de um novo modo de consumir as coisas, que foi sim intrigado por uma necessidade econômica, uma percepção de que talvez tivesse perdido um pouco do controle, mas que vai se traduzir em várias iniciativas legais aí e que vão garantir pelo menos uma maior chance da gente ter um futuro mais sustentável. Rafael, me diz o seguinte, né? Na verdade, eu comecei falando, né? A gente começou a falar, né, no final do bloco anterior dos hackathons, né? Na parte de decoração dos interiores, daí fomos agora para customização com escala, né, impressora 3D, foram uma parte de sustentabilidade. Vamos agora, a gente está fazendo o caminho de dentro para fora. Vamos agora para os condomínios, cara, né? Então, assim, né, uma pergunta que eu também já fiz aqui para um urbanista, que é o Mauro Cagliari, que também participou aqui do Future Hacker, que é o seguinte, cara, que as cidades têm se fechado como muros, né? Condomínios fechados nessas últimas décadas, né? Então, as redes sociais são as novas praças públicas ou vivemos em um outro contexto? Isso realmente é uma pergunta que a gente se fez aqui, inclusive. Para a gente era muito importante. Imagina que todo mundo vinha perguntar o que vocês imaginam do futuro dos espaços, né, e tudo, e nem mesmo a gente sabia dizer. Mas o que eu consigo te dizer hoje é que os espaços de convívio humano estão mais valorizados do que antes. Então, sempre tem também uma dúvida que é muito próxima a essa que você me falou, que é a seguinte, que as pessoas me perguntam, vai haver um esvaziamento das cidades? E eu digo que é o contrário. As cidades hoje, elas ganharam uma relevância muito grande no que elas foram feitas para ser, que eram espaços de convivência, espaços de troca e acesso a outras pessoas de maneira involuntária, né? Então, acho que isso aqui é o legal da cidade e dos espaços de convívio, é que você fica ali à mercê dos encontros. E quando você tem um ambiente digital, esse encontro é sempre direcionado, pelo menos até hoje, né? Acho que a grande diferença hoje de um parque, de uma praça, de um restaurante, de um bar, para você jantar em casa por exemplo, com uma câmera ligada vendo todos os seus amigos, é exatamente essa coisa do acaso, né? Eu acho que a evolução, se você pensar no darwinismo, a evolução aconteceu por conta do acaso. E o digital, ele tira muito o acaso, ele é muito direcionado. Enquanto o acaso não for digitalizado, a gente ainda vai ter uma necessidade muito grande desses espaços de convívio, mas que certamente os próprios espaços também vão conviver com essa digitalização das relações. Então, o que eu imagino, que muita gente fala sobre o espaço híbrido, mas considera que o híbrido é metade digital e metade físico. A verdade é que as coisas vão se integrar. Então, você vai estar conectado o tempo todo nas suas próprias ações ali do espaço físico. Então, é mais ou menos o que a gente acredita. Acho que isso fica mais claro quando a gente pensa no micro e pensa na nossa casa com um assistente de voz. É algo que já acontece, é algo que já faz parte do dia a dia de muita gente. Hoje, ele é tido como um luxo, né, um desejável, mas a gente vê que ele tem funções práticas muito importantes, inclusive socialmente falando. Pouca gente pensa, por exemplo, no assistente de voz na hora de uma solução de acessibilidade. Então, você ter um comando de voz num ambiente onde você precisa de acessibilidade é fantástico. Então, você tem funções muito práticas ali que resolvem problemas que não tinham sido resolvidos antes. O Brasil tem uma oportunidade, inclusive, de saltar de um país considerado subdesenvolvido para um país desenvolvido com esse tipo de revolução. Você vê que muita gente fez isso. A China nunca passou pelo cartão de crédito, por exemplo.
Então, eles eram subdesenvolvidos ao ponto de não ter o cartão de crédito. E eles saltaram direto para o QR Code, os caras nem sabem o que é. Então, eles conseguiram aproveitar esse momento. E eu espero que a gente também consiga aproveitar agora essa revolução para dar esse salto. Tudo começa nos espaços, né? No real estate, no dia a dia. E espero que a gente passe por isso também de maneira muito positiva. Agora eu vou te pegar, porque é o seguinte, vamos sair agora do físico e ir para o virtual. Propriedade privada virtual. Decoração de interiores virtual. Você acredita nesse mercado? Cara, eu sou um fã de novo, de misturar um pouco dos modelos. Eu acho que quando você fala em virtual para decoração e para arquitetura de interiores, você esbarra em algumas questões. Primeiro que a arquitetura de interiores especificamente, ela é uma experiência muito sensorial. Então, você tem a necessidade do toque, da sensação, do todo, né? Porque se você pensar em arquitetura, ela não é pontual, né? O design ele é pontual, o design é de uma peça, mas a arquitetura ela é um todo, ela é a combinação daquelas peças ali. Isso aqui eu acho que é legal. Eu imagino que o grande problema de você fazer uma decoração, uma arquitetura virtuais, é que você vai competir com algo que é muito difícil de ganhar, que é a arquitetura real, assim, é o dia a dia das pessoas. Todo mundo experimentou arquitetura em algum momento, seja qual for o nível, porque ele está vivendo em algum ambiente. Então, quando você compara as duas coisas, pelo menos até hoje, ainda é muito difícil de você trazer você ganhar essa briga. Bom, mas pegando o que você falou sobre propriedade privada, aí sim eu acho que a gente vai ter uma revolução. Eu acho que ainda é um assunto que teve pouca disrupção, mas eu acho que a tokenização de propriedades privadas é algo que não vai ter muito jeito de parar, e isso vai abrir muitas possibilidades, principalmente também uma característica que veio depois, que é essa coisa do nomadismo, né? A gente volta aí alguns passos na evolução do ser humano como sociedade, da gente conseguir morar em diferentes lugares ou ter uma moradia muito mais impermanente do que a gente tinha antes. E a própria noção de propriedade privada deve mudar muito com isso. Você pode ser dono um pouquinho de vários lugares e não ser dono apenas de um lugar inteiro, né? Acho que é uma revolução que vem um pouco para ficar aí. E ela passa também um pouco, assim, há uma discussão muito grande sobre um assunto muito específico nesse ponto, que é muitas das propriedades naturais das pessoas já começaram a ser mais líquidas, né? Então hoje você não precisa ter carro, você pode alugar, você pode usar Uber, etc. A casa, a mesma coisa. E o mobiliário não, né? O mobiliário ele ainda é tido como algo que é uma propriedade sua. E essa é uma dúvida nossa, se isso vai se manter assim, se as pessoas vão começar a ter também o mobiliário como algo para usar e não para possuir. Então, eu acho que é uma discussão legal e confesso que nem eu sei dizer qual é a resposta para isso. Inclusive eu estava ouvindo acho que, se não me engano, uma entrevista, acho que do CEO da Airbnb, se não me engano, uma semana atrás, ele falando exatamente isso, que a grande revolução não vai ser, mas não é para viajar, é para morar. Como é que você pode morar, teoricamente, em lugares totalmente... Aí sim, você está entrando numa sociedade totalmente líquida, né? Exatamente. O próprio Airbnb hoje, se você reparar, eles não falam mais só sobre alugar um lugar para ficar, né? Eles falam, cara, aluga um lugar para morar por um tempo. Então, tá todo mundo tentando se encaixar aí essa nova cultura, que já existia, né? O estilo de vida nômade já existia, mas ele era para poucos. E hoje ele é praticamente para todo mundo, né? Então, o que está acontecendo, também é uma pergunta que me fazem muito, qual é o futuro do espaço de trabalho? A verdade é que hoje o futuro do espaço de trabalho se mistura ao futuro do espaço de morar, que se mistura ao futuro do espaço de fazer compras, que se mistura também ao futuro do espaço de se alimentar. Então, tá tudo meio que convergindo para uma coisa única com diferentes possibilidades no mesmo espaço. Acho que isso é uma discussão legal aí. Vamos ter provavelmente muitas novidades e muita gente inovando nessas áreas, né? Muito bom. E tem uma última questão aqui, Rafael, que eu queria falar que a gente não comentou, que é o Smart Cities, né? Tem até alguns que falam, né, que a diferença entre a Smart Cities e a Smart Social Cities, né? O quanto nessas cidades estão pensando apenas em tecnologia, mas também em serviços públicos tecnológicos. E, se não me engano, tem até uma cidade, Laguna, que teoricamente está usando como beta teste disso daí. Quanto que a tecnologia ela consegue integrar ou ela afasta as pessoas de um modelo ideal de cidade? Eu sou um cara assim, muito apaixonado por esse tema.
Tem uma startup que eu sigo que é fantástica, que é SPIN, o nome, Soluções Públicas Inteligentes, inclusive o próprio nome já é um nome legal, que vem fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido no Brasil, que é algo que a gente normalmente não é muito impactado, né? E com várias cidades já despontando aí, investindo nesse tipo de solução, que eu acho que quanto mais integrados tecnologicamente, melhor para a sociedade. O que eu imagino, tá? O legal da digitalização e dessas cidades inteligentes são os dados que elas geram. Eu me lembro que eu li um livro uma vez, até depois a gente pode deixar aí recomendado para a galera, mas que fala muito sobre a diferença de você responder uma pesquisa para você executar uma ação, né? E as cidades inteligentes, elas medem o que as pessoas fazem e não o que as pessoas falam. E isso acaba tendo resultados muito mais eficientes. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter sempre aquela discussão da privacidade, né? Eu acho que é isso que vai andar lado a lado com a digitalização das cidades e dos espaços públicos. Até que ponto a gente consegue chegar em termos de captura de dados e análise de informações que não vá ferir a propriedade privada e nem a privacidade das pessoas. Essa é uma discussão que talvez seja até eterna e que muitas vezes as pessoas tendem a levar como binária, mas eu não acho que ela seja binária. Eu acho que você tem um espectro de soluções dentro desses dois polos aí que podem ser muito benéficos. Então, eu sou um cara que sou muito a favor disso. Acho que o Brasil tem tudo para despontar nisso daí, pela criatividade que a gente tem. Eu acho que quando você vai falar de smart cities, e principalmente de análise de dados, o legal é que você não precisa necessariamente ter uma tecnologia muito profundamente desenvolvida. Acho que o mero fato de você ter boas soluções já te dá uma escala muito grande. E nisso o Brasil e o brasileiro, especialmente, são craques, né? Então, eu acredito muito nessa revolução em que a gente pode sair na frente aí nesse conceito, até porque a gente já sai um pouco atrás, né? O brasileiro não tem senso de sociedade como outras nações têm, por uma série de questões, inclusive culturais. Então, acho que se a gente resolvendo aí, ou pelo menos começando a resolver esse problema, acho que tem muito a ganhar aí com a revolução das smart cities. Esse é um tema também que a gente debate muito nessa parte de privacidade, né? Quer dizer, a gente acha que a solução não vai ser binária, né? Deve ser quântica. Então, assim, deve ter milhares de possibilidades aí de tentar chegar a um senso comum. Rafael, primeiro eu queria agradecer pra caramba a sua presença, cara. Você é um super vencedor, é um belo projeto, cara. Um projeto, assim, que é inovador e difícil, não é simples, quer dizer, né? Quando você olha de fora, quer dizer, conseguiu integrar tudo isso e criar um grande ecossistema. Em primeiro lugar, um parabéns aí pela sua empreitada, belo projeto. E eu queria também deixar o espaço aqui para que, vamos supor que quem esteja ouvindo, seja um arquiteto, né, um decorador de interiores, que queira participar desse ecossistema que você, quer dizer, fomentou e que você criou, como é que eles te acham? E deixar aqui um abraço para você e as portas estão abertas aqui no Future Hacker. Legal, obrigadão, foi um super prazer e continuará sendo aí, porque vou continuar ouvindo todos também. Respondendo a sua pergunta, a gente hoje, por ser um marketing network, né, a gente atende desde o cliente final, passando pelo arquiteto e a indústria também. Temos soluções para essas três frentes e todas vocês conseguem encontrar no nosso site, na arcademy.com.br. Tem uma solução para cada um e a ideia é que a gente consiga aí cumprir nosso objetivo de democratizar o acesso à arquitetura e design de interiores no Brasil. Então, obrigado também pelo espaço. Espero que em breve aí a gente possa ter outros papos sobre outros assuntos e outras revoluções que estão acontecendo no nosso dia a dia. Valeu aí e obrigado pelo futuro que você está ajudando a construir também com os empreendedores aqui no Brasil. Muito obrigado, Rafa. Pessoal, até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.